Bem, então, a primeira questão da avaliação envolvia aqui uma função g. Ela está aqui a sua lei de formação. Aqui é a função g. A função g é uma função definida por duas sentenças, tá? Ela é a reta 2 menos x, a x maior ou igual que 2, e ela é igual a 1 quando x for igual a 2. Bem, só uma observação, né? Porque eu vou comentar aqui essa questão, né, sobre a questão da continuidade da função g, né? Mas por um acaso o item da questão envolve o x igual a 1, mas o item que seria interessante também se discutir seria quando x é igual a 2, né? Mas aí vamos primeiro discutir a solução aí da questão. Então, primeiro pede-se para marcar os itens incorretos, tá? Então, marcar os itens incorretos. Então, tudo que for incorreto só tem dois itens, né? Então, primeiro item diz que a função g é descontínua em x igual a 1. Bem, pela definição de continuidade, então, se g é contínua em x igual a 1, então eu tenho que ter duas coisas, né? Na verdade, eu tenho que ter g de 1 existe e o limite de g de x, quando x tende a 1, tem que ser exatamente igual ao g de 1. Então, pela definição aqui, né, eu teria que ter esses dois itens sendo atendidos. Só que g de 1 não existe, né, porque a função g ela não está definida para o x igual a 1. Então, esse item não existe, tá? E o limite quando x tende a 1, né, também não vai existir, porque a função g ela não está definida no x igual a 1, tá? Então, pela definição aí básica de continuidade, esse item é incorreto, ele deveria ser marcado. Agora, seria interessante também questionar a continuidade no x igual a 2, porque no x igual a 2, o g de 2 existe, e o g de 2, né, é igual a 1. Então, o g de 2 é 1, certo? E o limite quando x tende a 2, nesse caso, teria que tender a 2 pela direita, né? Então, o limite g de x, quando x tende a 2 pela direita, certo? Vai ser 0, né? E 0 é diferente do g de 1, aliás, do g de 2, certo? Do g de 2. Então, ela também não é contínua no x igual a 2. Então, se a pergunta fosse com x igual a 1 ou com x igual a 2, seria incorreto, tá?
O gráfico abaixo representa a função g. Bem, esse gráfico ele está definindo a função para valores de x entre 0 e 2. Mas a função g ela não é definida para x entre 0 e 2. Além do que também ela é um pedaço de uma reta, né, do 2 em diante, do x igual a 2 em diante. E aqui não me parece ser uma reta, né, essa parte aqui do 2 em diante. Tá mais para ser um pedaço de parábola, ou seja, então esse item aliás, desculpa aqui pessoal, eu falei para marcar os itens incorretos, né? Então vamos marcar os itens incorretos. Então, para não confundir aqui, marcando os itens incorretos. Como a função ela é descontínua em x igual a 1, esse item é correto, então não se marca o item A, tá certo? Já o item B, o gráfico da função, aí sim, esse aí é o que deve ser marcado. Então, o item a ser marcado é o item B e não o item A, tá certo? Se você marcou incorretamente, perde 40% desses 3,33 pontos, tá? Então, quem marcou os dois ficou com 60% da questão, tá? Bem, é isso. A questão tinha 2 itens e pedia para se marcar o incorreto, né? Os incorretos. Nesse caso, o item A é correto, isso aqui é verdadeiro, esse aqui é falso. Então marcaríamos o item B. Bem, então a próxima questão era sobre limites. Pedia-se para avaliar os limites. Aí tem uma correçãozinha aqui só na ordem, né? 1, 2, 3, 4. Então tem 2 4 e tem 2 itens com o mesmo número x e v, tá? Então, se houve alguma pergunta dentro desses itens IV e x e v, eu tenho que considerar os 2 itens, tá? Na hora de corrigir. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos tentar comentar alguns desses limites, tá? Então, o primeiro limite, que é o que está no item I, é o limite quando o x tende a 2 pela direita. Deixa eu ver. O limite quando x tende a 2 pela direita de x ao cubo mais 1. Espera aí que eu esqueci de compartilhar minha tela. Então o limite x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado é menos 4 quando x tende a 2 pela direita. Aí a gente já tinha falado isso em aulas passadas, né? Então eu posso pensar no seguinte resultado, né, lá dos limites. Quando o x tende a 2 pela direita, x ao quadrado menos 4, né, tende a 0 por valores positivos, quando x tende a 2 pela direita. E o numerador, quando x tende a 2, tende para 9, que é uma quantidade positiva. Logo, esse limite vai cair em mais infinito.
ok? O denominador tendendo a zero e o numerador tendendo a uma constante positiva. O resultado desse limite é mais infinito. Então, esse segundo limite tem um raciocínio bem parecido com o primeiro, mas aí o que é que a gente observa? X ao quadrado menos 3x mais 2 é um polinômio de grau 2, né? E aí a gente pode estudar o sinal desse polinômio, né? Então, pensando aqui na reta real, eu posso encontrar dois números cuja soma a soma é 3 e o produto dá 2, certo? Então 1 e 2. E vamos colocar o sinal, né? Estudar o sinal. Então o coeficiente líder é positivo aqui nesse polinômio, tá? Daí eu posso fazer a troca de sinais começando com um sinal positivo. Então uma parábola com a concavidade voltada para cima, ela vai ser negativa intra-raízes. Resumindo, é isso, certo? Então quando o x tende a 1 pela esquerda, né, aí eu estou vindo por este caminho aqui. E neste caminho pela esquerda, esse polinômio é positivo, né? Ele está marcando aqui positivo. Então, se isso aqui, que está no denominador, tende a um valor positivo próximo de zero, tende a zero pela direita, o numerador, quando x tende a 1, vai tender a 2, tá certo? Então, o numerador tende a 2 quando x tende a 0, aliás, quando x tende a 1 pela esquerda. Então, isso aqui vai tender a 2, então positivo contra 0 pela direita. O resultado do limite mais infinito, tá? No limite do item 3, eu tenho aqui uma relação entre dois polinômios de grau igual a 3, mesmo grau. Então aqui eu vou pegar o monômio de maior potência que está no numerador contra o monômio de maior potência que está no denominador. Então eu tenho aqui, ó, no denominador menos 4x ao cubo e no numerador 2x ao cubo. Então esse limite vai ser equivalente ao limite, quando x tende a mais infinito, de menos 4x ao cubo menos 4x ao cubo sobre, desculpa, está invertido aqui. Então vai ser o limite quando x tende a mais infinito, né, de 2 sobre 2x ao cubo, 2x ao cubo sobre menos 4x ao cubo, né? Então menos aqui na frente. Então esse limite aí vai ser, e como x tende a mais infinito, ele não é zero, eu posso simplificar isso aqui, isso vai ser menos 2/4, que é menos 1/2. Tá? Menos 1/2.
Vamos lá. O próximo limite, 4t menos 3 sobre 2t mais 5. Então, deixa eu passar para cá. Então, no limite, 4t menos 3 sobre 2t mais 5. O limite quando o t tende a infinito. Então, de forma semelhante, né, ao anterior, é só pegar os monômios de maiores graus em cada um do numerador e denominador. Isso vai ser igual ao limite quando t tende a infinito de 4t sobre 2t. E isso aqui a gente pode fazer a simplificação aqui desse t, uma vez que o t tende a infinito e esse limite vai ser igual a 4 meios, que é 2. Então, no item 6, é pedido aí para o cálculo do limite. Primeiramente, eu vou fatorar essa quantidade aqui, ó, t menos a t menos a ao quadrado raiz cúbica eu vou apagar isso aqui. Então vamos lá. Existe um resultado lá da álgebra que fala que a diferença de cubos a ao cubo menos b ao cubo é a menos b a2 mais ab mais b2, tá? Com base nisso, vamos deduzir aqui a diferença de cubos t menos a ao quadrado raiz cúbica ao cubo menos a ao quadrado raiz cúbica ao cubo. Então, se vocês olharem aí, essa estratégia faz com que a gente tire aqui, né, esses radicais, né? Então, no final, eu vou ficar com t menos a ao quadrado menos a ao quadrado, certo? Bem, pela diferença de cubos, né, eu posso escrever essa quantidade como sendo igual a o a, que é o que está aqui dentro dessa base aqui, nessa base, certo? O b é o que está nessa outra base aqui. Eu posso chamar isso aqui de a. No caso aqui, esse a é diferente. Eu vou até colocar o a maiúsculo para não confundir com esse a que está aparecendo aqui, tá? Então deixa eu reescrever isso aqui agora com as letras maiúsculas. Então, a ao cubo menos b ao cubo é a menos b a2 mais ab mais
b ao quadrado. Pronto. Agora não dá para confundir com esse que tá, esse a que está aqui embaixo. Então isso aqui vai ser igual ao a, e esse daqui vai ser o meu b. Em fazendo essa mudança de orientação, né? Agora usando essa diferença de cubos como uma propriedade aí, eu vou conseguir reescrever isso aqui como sendo, veja, o que eu tenho aqui é o a ao cubo menos o b ao cubo. Então isso aqui vai ser o a, que vai ser o t menos o a ao quadrado raiz cúbica, vai ser o a menos o b ao quadrado raiz cúbica, tudo isso vezes, aí agora a gente vai escrevendo o a quadrado vai ser t menos a quadrado raiz cúbica ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. T menos a ao quadrado T menos a quadrado raiz cúbica quadrado mais o produto, né, do t menos a quadrado raiz cúbica pelo a quadrado raiz cúbica, e aí vai ficar t menos a quadrado raiz cúbica mais, e aí o quadrado da raiz cúbica de a quadrado. Então a quadrado raiz cúbica ao quadrado. Então fecha aqui o colchete. Aí aqui eu vou deixar aqui a tela completa. Então o que nós temos aqui é essa igualdade, né? Então eu tenho que isso aqui é igual a isso, certo? Então com essa igualdade a gente agora vai poder fazer algumas simplificações, porque veja, aqui o seguinte, né? Essa diferença de cubos é esse valor, essa quantidade aqui, vezes essa quantidade que está aqui no colchete. Então, se eu quiser o que está aqui, que é o que aparece lá na fórmula do limite, né? É essa quantidade aqui, eu tenho que pegar essa diferença de cubos e dividir por essa quantidade aqui, certo? Então isso aqui é o que aparece lá no limite, né? Observe lá no limite, o que aparece é justamente o que? A raiz cúbica de t menos a ao quadrado menos a raiz cúbica de a ao quadrado, né? Então quando a gente pensa aí na diferença de cubos, né? Eu consigo, né, deduzir aí
que esse valor aqui, ó, vai ser esse sobre esse que está aqui nas chaves, tá? Deixa eu colocar isso aqui rapidinho para ver se eu consigo simplificar aqui e ficar uma coisa mais fácil de entender. Só um minutinho. Aí deixa eu ver como é que tá o limite lá, né? Então o limite é então voltando aqui, né? Restabelecendo aqui o exemplo. Então aquele numerador, né? O numerador do limite foi reescrito, né? Como função, né? Aqui usando aqui a diferença de cubos, né? Então esse é o numerador lá do limite. Ele vai ser igual a essa quantidade aqui dividido por esse colchete aqui. Esse colchete. E aí eu reescrevi aqui ele sobre o t, que é o limite é dividido por t, né? Dividindo por t. Então, no final das contas, a gente vai fazer essa simplificação aqui, porque aqui nesse numerador vai aparecer, né, a diferença de cubos, né? Então, observando aqui a diferença de cubos, vai ficar t menos a ao quadrado menos a ao quadrado. Então, t menos a ao quadrado vai ser t quadrado menos 2t menos 2at mais a quadrado. Então, esse mais a quadrado simplifica com esse a quadrado, porque eu consigo fazer aqui a simplificação dessa raiz cúbica. E no final aqui vou ter t quadrado menos 2at dividido lá pelo que está nos colchetes. E aí, como eu estou dividindo tudo por t, eu vou simplificar aqui, ó. E vai sobrar t menos 2a no numerador. Agora eu posso substituir o t por zero, que não vai ter mais problema de indeterminação. Então vai ficar menos 2a sobre a quadrado, raiz cúbica, mais a quarta, raiz cúbica, mais a quadrado, raiz cúbica. Esse é o resultado do limite. Vou listar aqui alguns exemplos bem parecidos, né? Então esse aqui, né, esse item aqui que a gente acabou de resolver, também é bem semelhante ao item 8, certo? Também vai aparecer algo com diferença de cubos aqui no item 12, diferença de quadrados, na verdade. Deixa eu ver, eu acho que são esses os exemplos que envolvem essas diferenças. Aqui também vai aparecer uma diferença de quadrados. Também a gente usa essa diferença de quadrados para resolver esse limite do item 21. Certo? Então, os limites que eu tenho aqui, né? Aí tem mais um, deixa eu ver mais um que seja algo diferente do que eu já resolvi aqui nesses outros. No item 14 tem-se o seguinte: 2x mais 1 raiz quadrada menos x mais 3 raiz quadrada. Quando a gente pensa no limite dessa quantidade aí, dessa função, quando x tende a mais infinito, por exemplo, aí aparece aqui algo do tipo mais infinito menos mais infinito, o que leva a crer que pudesse ser algo do tipo infinito menos infinito e que isso desse zero. Porém, isso
é uma forma indeterminada, a gente não pode fazer isso, tá? Então o que a gente precisa fazer é resolver aqui esse problema dessa indeterminação. Então aqui eu vou colocar, vou escrever essa quantidade, né? Dessa forma aqui, né? Então vou simplesmente multiplicar e dividir pelo conjugado, né? É o que a gente chama de conjugado. Então vamos lá. Vou multiplicar e dividir pelo conjugado. 2x mais 1 raiz mais x mais 3 raiz. E aí vamos dividir também por 2x mais 1 raiz mais x mais 3 raiz. Aí quando a gente faz isso, né, aqui vai aparecer o produto, no numerador aparece o produto da soma pela diferença, né, que é o que eu estou circulando aqui agora. É o produto da soma pela diferença, que vai dar a diferença dos quadrados, né? E o denominador fica como está. Então o que a gente precisa fazer aqui agora é reescrever aqui como a diferença dos quadrados, né? Então vai dar aqui no numerador 2x mais 1 então 2x mais 1 raiz quadrada menos aí aqui é o quadrado menos raiz quadrada de x mais 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2x mais 1 raiz quadrada mais x mais 3 raiz quadrada. Bem, aqui agora o próximo passo é a gente perceber que essa diferença de quadrados, né, eu posso igualar isso a 2x mais 1 menos x menos 3. Tudo isso dividido por 2x mais 1 2x mais 1 raiz quadrada mais x mais 3 raiz quadrada. Bem, aqui o x se simplifica, né? Posso, aliás, 2x menos x vai dar x, né? E aqui o 1 com menos 3 dá menos 2. Então essa quantidade aqui vai virar x menos 2. X menos 2. X menos 2. Deixa eu ver se é isso mesmo, resolve. Então, deixa eu só reescrever aqui de outra forma. Bem, então vou reescrever dessa forma aqui, ó. 2x mais 1 raiz quadrada
menos raiz quadrada de x mais 3 eu vou reescrever isso assim, ó. Isso vai ser igual a 1 menos x mais 3 sobre 2x mais 1 raiz quadrada vezes vezes 2x mais 1 raiz quadrada. Então, perceba aqui o seguinte, né? É 2x mais 1 raiz quadrada menos x mais 3 raiz quadrada. Eu vou escrever como sendo 1 menos. Faça o produto agora que você vai ver que vai dar 2x mais 1 raiz quadrada menos, aí aqui faltou a raiz quadrada de x mais 3. Então quando eu fizer o produto aqui, ó, eu coloquei 2x mais 1 raiz quadrada em evidência, basicamente aqui. Então fazendo isso aí fica mais fácil de enxergar, né? Porque o limite dessa quantidade toda aí, quando x tende a infinito, né? Aí a gente tem algo do tipo aqui, isso aqui é uma raiz quadrada sobre uma raiz quadrada. Então vou ter x mais 3 sobre 2x mais 1 raiz quadrada, certo? Então a razão dos polinômios, isso aqui vai para 1/2, isso aqui vai para 1/2, certo? Quando x tende a infinito, isso aqui vai para 1/2. Então isso aqui tudo vai para a raiz de 1/2, né? Então eu vou ficar com essa quantidade aqui, quando x tende a infinito, vai para mais infinito, tá? Então aí agora, ó, eu vou ter 1, isso aqui vai tender a 1 menos a raiz de 1/2 vezes infinito. Aí o resultado vai ser mais infinito, tá? Bem, esses são alguns limites que eu achei interessante a gente comentar aqui. Então eu vou direto aqui ao assunto do comentário dessa questão, tá certo? O limite em 1 é menos infinito. Então a gente já viu que esse limite é mais infinito, né? Então, esse limite é mais infinito, então esse item é falso, tá? O limite em 2 é mais infinito. A gente viu isso aqui também. Esse limite é mais infinito. Então esse item é verdadeiro. Então falso, verdadeiro. O limite em 12, cadê o 12? Né? É um valor entre menos 1 e 0. Bem, vamos lá, o item 12, fazer aqui a diferença de quadrados. Só um minutinho que eu vou colocar aqui a função no quadro que eu tenho aqui. X a menos 2 menos 2 a menos 2, isso é igual a 1 sobre x ao quadrado menos 1/2 ao quadrado. Mas isso aqui vai ser igual a e aí eu vou usar a diferença de quadrados, né? Então vai ser 1 sobre x menos 1/2 vezes 1 sobre x mais 1/2. Bem, aí agora
a gente vai fazer aqui as simplificações. Isso aqui vai ser igual a... bem, vou fazer aqui a simplificação, né? 2 mais x sobre 2x vezes, aí o outro lado, 2 menos x sobre 2x. Bem, aí agora eu consigo escrever assim, ó, menos x mais 2 x menos 2 sobre 4x2. O limite é quando a gente divide isso por x menos 2, tá? Então, no problema da questão, o limite está sendo dividido, o numerador está sendo dividido por x menos 2. Então, eu vou fazer aqui agora a divisão por x menos 2. Então, vou fazer aqui agora assim, ó. Sobre x menos 2 sobre x menos 2 sobre x menos 2 aqui sobre x menos 2 e aqui o x menos 2 aparece no denominador. Então agora eu vou simplificar, né? X menos 2, eu tirei a indeterminação. Aí agora passa o limite quando o x tende a 2, né? Quando o x tende a 2. Então quando o x tende a 2 agora, a gente simplesmente substitui, né? Vai dar 2 mais 2 que dá 4. E aqui 4 vezes 4 que é 16. Então vai dar 4, 16 com sinal negativo. Então isso vai ser menos 1/4. Menos 1/4 é aproximadamente aí, na verdade é igual, né? É igual. Menos 1/4 é igual a menos 0,25. Que é um número que pertence ao intervalo de menos 1 até 0. Então o item está dizendo que é um limite que o valor dá entre menos 1 e 0. Então o primeiro item está falso, o segundo item é verdadeiro, o terceiro item é verdadeiro. Aí o limite em IV, aí IV, né? A gente já viu aqui que tem dois IVs, né? Certo? Tem esse e esse. Eu já resolvi esse. E o limite, quando t tende a infinito desse aqui, vai dar 4 meios. O que é diferente, né? Do número de Euler, né? Então já estaria falso já por esse item IV aqui. Mas se a gente olhar esse outro item IV, né, o que é que acontece aqui, né? Eu tenho o limite do exponencial fundamental, né? Que eu tenho que, nós temos aqui que 1 menos 1 sobre x elevado a x, isso tende ao número de Euler, quando o x tende a mais ou menos infinito, nesse caso aqui mais infinito. E quando eu coloco esse 2 aqui, a gente faz uma
mudança, né, de variável, né, de forma que eu tenha um menos x sobre 2 elevado a x se eu fizer isso aqui, isso equivale, vamos chamar isso aqui de u, então. Vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu mudar aqui essa notação. Eu vou chamar de 1 sobre u, certo? O inverso do que está aqui. Vai ser x sobre 2. Tá? Então, o que vai aparecer lá sobre u é x sobre 2. Vou fazer aqui a mudança, eu acabei errando essa notação, né? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui de novo. Então vai ser u igual a 2 sobre x, certo? U igual a 2 sobre x. Aliás, desculpa. U igual a x sobre 2, pronto. U igual a x sobre 2, tá certo? Se u for igual a x sobre 2, então o que é que eu tenho aqui, né? 1 menos 1 sobre u elevado a x. Só que o x é 2u. Certo? Só que isso aqui